Boa noite, galera. Acredito que já estamos ao vivo. Bem-vindos todos vocês. Aqui a primeira live do Inspire Terapias. É um prazerzaço que eu tô com vocês hoje aqui. Muito animada. É um tema muito incrível que a gente vai tratar hoje, encerrando ciclos. E a gente vai contar com a participação incrível da Letícia. Ela vai se apresentar, mas esse tema, ele não é um tema que foi escolhido à toa. A gente tá... Boa noite, Lari. Boa noite, Caroline. Bem-vindas. Esse tema, ele não foi escolhido à toa, né? A gente está no fim aí do ano de um grande ciclo que todo mundo passa por muita ansiedade nessa época. Mas além desse ciclo principal, a gente tem outros ciclos durante a vida, que é muito importante a gente fechar para iniciar outros novos ciclos. Então, antes da gente começar, eu queria só saber se vocês estão ouvindo direitinho, se tá tudo certo. Essa música é uma música que eu amo muito, que eu coloquei aqui pra gente começar, que é do John Mayer, chama Moving On and Getting Over. Significa seguindo em frente e superando, que é o que a gente precisa para começar um ciclo e encerrar um outro de forma saudável. Então, se tá tudo certo aí, manda um joinha pra gente saber se tá tudo ok, já pra gente começar a live. Vou chamar a Leti, ela já tá aqui, pra gente começar esse bate-papo sensacional. E clica no aviãozinho, e se você acredita no seu coração que tem alguém que pode tirar muito proveito desse tema hoje, que é encerrar o ciclo, clica aí no aviãozinho e manda para essa pessoa que ela vai tirar um proveito maravilhoso também. Vai se juntar aqui com a gente nessa energia maravilhosa. A gente já está se preparando, 2021 já está chegando aí em alguns dias. Então, adoro ver esses coraçõezinhos subindo. Maravilhoso, estamos na mesma sintonia. Vou só esperar mais um segundinho pra gente já começar. Bem-vinda, Naile, obrigada. Deixa eu ver aqui quem mais. Bruno, Vida Livre S.A., Larissa, Merit. Bem-vindas, bem-vindas. Vamos lá? Vou começar então, já que já tem uma galerinha aqui, vou chamar a Leti pra gente começar essa live maravilhosa. Bem-vindo, Paulinho, bem-vinda, Paula. Vamos lá? Vou chamar a Letícia. Letícia latente. Bem-vindos, bem-vindas. Será que a gente está encerrando ciclos? Oi, Leti! Bem-vinda! Obrigada. Boa Que noite. alegria, hein? Pois é, boa noite, gente. Que bom todo mundo aqui com a gente. Muito feliz com esse convite. É uma honra. É uma honra também, Letícia, te receber aqui. Se apresenta um pouquinho, fala do seu trabalho. Como é que o seu trabalho ajuda nesse encerramento de ciclo? Bom, meu nome é Letícia Coutinho, eu sou psicoterapeuta holística e consteladora sistêmica. E eu ajudo pessoas a entenderem como que os seus traumas infantis regem todos os comportamentos da sua vida na fase adulta. E o melhor, como não deixar mais que eles dominem a sua vida. Então, é uma volta muito interior para dentro de você, para se conhecer de uma forma profunda, conhecer de onde você veio, em que fase da sua vida talvez você tenha ficado preso e como deslanchar de uma forma saudável. Nossa, é tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa. Eu tenho sentido também muita necessidade disso nos meus atendimentos. As pessoas ficam muito presas no passado ou não sabem exatamente
como dar o próximo passo, né? Então, as terapias que eu incluo nos meus atendimentos, que é a massoterapia, aromaterapia também, elas fazem parte da minha caminhada e o foco total hoje que eu tenho, muito mais qualidade de vida e foco total no que eu quero fazer, foi através do encerramento de um ciclo. Então, eu acho que todo mundo tem isso na vida, né? De precisar, Sim, às vezes, encerrar totalmente, não deixar nada pendente para poder se entregar um caminho que precisa, né? E é disso que a gente isso. vai falar hoje. E é muito importante a gente ter essa consciência de que existem fases na vida da gente e que a gente precisa passar para frente, precisa passar para uma nova fase. Quando a gente fica preso, a gente inconscientemente começa a sofrer, mesmo sem entender o motivo. É porque a vida já está dizendo, está na hora de passar o ciclo. Ter essa Hum, consciência, porque só se encerra ciclos de forma consciente. Para encerrar ciclos, você tem que estar consciente de que você precisa fazer aquele movimento. E quando você faz esse movimento, você consegue passar para frente de uma forma saudável, feliz e sem culpa, que é o mais importante. massa. E vamos lá, vamos já cair de cabeça nesse assunto. Que no Vamos. final, gente, quem ficar com a gente vai fazer uma dinâmica muito legal para encerramento de ciclo. Então não sai daí, fica aí, chama a galera, vai lá, vamos encerrar. Para começar Isso mesmo. 2021, ó, Vamos dar pegando várias fogo. dicas aqui de como se encerrar ciclos de forma saudável, como identificar que chegou a hora de passar para um novo ciclo, como passar por ele sem sentir dor, não sem sentir a perda, mas sem sentir a dor tão profunda de se perder algo. E como é que a gente sabe que a gente está passando num ciclo? Porque a nossa vida é tão turbulenta. O que que caracteriza exatamente um ciclo na vida da gente? Bom, ciclos são fases de vida que a gente precisa e necessita passar. São mudanças que vão acontecendo na vida da gente, são movimentos que se iniciam, se desenvolvem e terminam. O que marca um ciclo, que é hora de passar para um novo ciclo, é justamente o desconforto. Todas as vezes em que nos sentimos desconfortáveis, naquele momento Uhum. específico da vida, a vida está mostrando que está na hora de passar para um novo ciclo, né? E a gente inicia, o primeiro ciclo que a gente inicia lá na gestação. Então, quando a gente nasce, a gente já está passando por um ciclo. E assim sucessivamente até a fase adulta. Uhum. E assim, a gente estava conversando sobre esse tema, né, antes dessa live, e ficou muito claro. Por exemplo, o primeiro ciclo que a gente passa é o nascimento. E o bebê, ele Exatamente. não avisa, não pergunta: mãe, posso passar por esse ciclo? Ele fala: não, acabou minha gestação, acabou minha vida aqui dentro desse útero e eu vou sair e pronto. Ele já Isso. decidiu que ali tá desconfortável, né? Que ele precisa sair. Exatamente. Exatamente. E se não sair, literalmente ocorre mortes, né? A gente começa a morrer internamente. Não, se o bebê, a partir dos 9 meses, completadas as semanas, né, do bebê nascer no parto normal, ali, quando não tem a cesárea, às vezes antecipa um pouquinho, ou quando não tem nenhuma complicação, quando o bebê faz o movimento de ele mesmo nascer, é porque chegou o desconforto ali, está na hora de nascer, está na hora de passar para um novo ciclo. E aí ele Uhum. faz, né, esse esforço que, na verdade, não é um esforço que causa dor, é um esforço saudável, nasce, vem para um novo ciclo, e aí muitos bebezinhos, né, tem aquele chorinho do nascimento, porque, nossa, cheguei, né, estou aqui, agora eu vou aprender, vou começar a Como é que vai aprender ser, né? como vai ser Tudo daqui novo. para frente. Isso.
Porque cada ciclo, na verdade, é um aprendizado. Ciclos vêm para a nossa vida para nos ensinar. Então, todas as vezes em que insistimos em não aprender, aquela mesma dinâmica se repete um pouco mais na frente. E aí é o que a gente fala de que a gente cortou o ciclo e não encerrou ele. A Glaucia até fez uma pergunta: ao finalizar um ciclo, devemos nos desligar dele totalmente? Glaucia, nem sempre a gente se desliga dele totalmente assim, no sentido de, não quero mais isso e ponto final. Às vezes a gente encerra ciclos de comportamentos apenas, mas continuamos na mesma empresa ou com a mesma pessoa, no mesmo casamento, só encerramos um comportamento, que também diz respeito a ciclos. Massa. E assim, a gente percebe principalmente nas empresas que muita gente está vivendo isso hoje. Se a gente permanecer naquele lugar, a gente morre. Porque provavelmente você não se conecta mais com aquele lugar, os valores da empresa não batem mais com os seus. Você sente que está morrendo mesmo. E é muito importante a gente entender que existe uma limitação, que está na hora de vir outro ciclo, e agora a gente começa a falar dessa nova fase, porque muitas vezes a gente não encerra um ciclo, ou às vezes acontece, né, de encerrarem pra gente, né? Mas eu acho que nesses dois casos, ou encerram por nós, por exemplo, alguém terminar um relacionamento por nós, coisas que a gente não queria, ou a gente ser mandada embora, coisa que aconteceu muito agora, né, no ano. Muita gente foi demitida, foi desligada. Como é que a gente faz para encerrar? Porque existem etapas de um encerramento, como se fosse um luto praticamente, né? Isso. Como é que a gente faz para encerrar um ciclo, tanto a gente escolhendo viver essa mudança, como um ciclo que foi simplesmente cortado e imposto para nós? Como é que a gente vive isso? Então, todo ciclo, na verdade, ele é uma morte. Porque ali há uma morte, literalmente, de fase, e também seja renascimento, para que você renasça numa nova fase. A sistêmica trabalha de uma forma em que você consegue entender e fazer de forma saudável esse encerramento, mesmo ele sendo imposto a você. Porque o que a gente comentou é que está na hora, como que a gente sabe que está na hora de encerrar um ciclo? O desconforto. E o desconforto pode vir dentro da gente ou imposto. Então, basicamente, o que a gente precisa entender? Existem 3 leis da natureza que precisam ser observadas e estarem em equilíbrio. Quando se observa essas leis, você consegue, de uma forma saudável, encerrar os ciclos na sua vida, mesmo sendo impostos. A primeira lei, segundo Bert Helling, é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Então, todo mundo que a gente conhece, toda empresa que a gente passa, qualquer pessoa que venha até nós, tem como se fosse um período em que vai te ensinar ali algo e você vai aprender e passar para um novo ciclo. Então, todos têm que pertencer. Quando você não aceita esse pertencimento, você, de certa forma, está cortando ali um ciclo, não está encerrando ele. Então, é muito saudável quando você consegue olhar para dentro de você e aceitar que aquela pessoa fez parte da sua vida, aquela empresa faz parte da sua história. Não tem como apagar. Encontre um lugar no seu coração, acolha, agradeça e siga. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, a lei da hierarquia diz que as posições precisam ser respeitadas. Aquele que veio primeiro e o que veio depois. Então, isso serve para pessoas, isso serve para empresas, para quem quer fazer transição de carreira, isso serve para cargos. Reconhecer qual foi o primeiro, quem veio primeiro.
porque o 1, ele vem primeiro do que o 2. E quando se inverte isso, dá problema na matemática. E é a mesma coisa na nossa vida. Quando você consegue entender que o cargo que você quer almejar, você primeiro está em 1, você consegue aceitar aquele cargo de uma forma mais saudável, para que você busque ter esse avanço, né? Ter essa evolução. Porque quando a gente não aceita, a gente começa a viver a mesma dinâmica. Ah, eu estou insatisfeita aqui, saio dessa empresa, saio desse relacionamento de cabeça cheia, vou para um outro local, mas vivo a mesma dinâmica ali. Continuo insatisfeita, continuo sentindo um desconforto imenso que não sei de onde vem, né? Porque geralmente é interno, a motivação ela é intrínseca, então e às vezes a gente faz uma mudança que não muda nada, né? A gente vai para uma empresa... só muda o personagem e as pessoas, exatamente. Então, esse sintoma de não pertencimento, por exemplo, seja num relacionamento na família, um relacionamento uma posição dentro da empresa, se você sente que você não pertence mais àquele lugar, já é um sintoma que está na hora de você começar a pensar em ir para um novo ciclo. Porque, assim, a gente tem que lembrar que tudo na natureza é cíclica. A nossa vida é cíclica. Ela já começa num ciclo de 9 meses. Antigamente a gente falava isso também, a gente fala isso muito no Sagrado Feminino. As nossas ancestrais, elas menstruavam de acordo com o ciclo da lua. Então, o ser humano, ele era muito mais próximo da natureza e entendia com muito mais facilidade essas mudanças. Hoje em dia, a gente sente uma necessidade de expansão de consciência, uma necessidade de melhoria, mas a gente fica impedido de seguir, assim, a gente se trava demais, com muito medo, e aí é que a gente pode entrar também, o que impede a gente de ser diferente e ir para um novo ciclo, porque a gente sabe que todo ciclo, para ser encerrado, ele precisa ter um encerramento energético. Isso. Não é só a questão racional, você precisa sentir que aquilo terminou. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que abranja... É possível fazer isso de uma maneira que abranja todos os campos, por exemplo, da nossa vida, tendo a gente escolhido esse encerramento ou não? Sim, é possível, né? A primeira motivação é essa que eu te falei, de você encontrar um lugar no seu coração, tanto para o pertencimento quanto para a hierarquia. Não pode excluir e não pode fingir que não aconteceu na sua vida. Você tem que incluir isso dentro de você. Então, mas isso faz parte do luto, não? A negação? A negação faz parte do luto, são fases, e a resistência também. Porque quando a gente decide ir para um novo ciclo, o seu inconsciente não conhece o novo. Então, por que vem a resistência? É um mecanismo de defesa, aí que vem a insegurança, que vem a ansiedade, que a gente começa a se sabotar, começa a vir aquelas dúvidas na cabeça de eu vou, eu fico, eu faço. Quem nunca? Será que vai dar certo? Mas quando você consegue entender que é apenas uma resistência, você acolhe e você segue em frente. Porque a resistência é o seu inconsciente dizendo não para você. Não vai fazer, porque ele não conhece o novo, então ele te trava. E aí ele começa a falar não para você de uma forma inconsciente para te defender. Então, quando você entende que é apenas uma resistência, você consegue seguir, porque nós tendemos o quê? Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente fala assim, não, isso não é para mim, acho melhor não seguir por esse caminho, não. Mas, na verdade, é só uma resistência. Esse é o caminho, é hora de ir. Entenda que é somente uma resistência, acolha isso, não tem como brigar com o inconsciente.
Então, olhe para dentro de você, acolha, fala, não, eu entendo, eu estou insegura por isso, isso e isso que Uhum. aconteceu, mas eu sei, é só uma resistência e eu sigo. A gente fala isso também muito na consciência Access, né? E isso também entra muito a questão das crenças que a gente tem, as crenças limitantes, que o Paulo, inclusive, acabou de falar, tem total relação com a resistência, tem total relação com as crenças limitantes, porque imagina, você está numa empresa em que você começa a querer se desprender porque você não se sente mais pertencente não sente mais que pertence àquele lugar com os valores, que às vezes a empresa muda mesmo, são pessoas, é uma questão orgânica. E você tem muitas crenças que, na verdade, as crenças são formadas até os 6, 7 anos de idade, né? E depois a gente só replica elas ao longo da vida. E você tem aquela crença de que eu não mereço algo melhor, eu não vou conseguir me adaptar ao novo. E aí você prefere ficar numa zona confortável que na verdade não é confortável para você. Ela só Exatamente. você simplesmente está acostumado àquilo. E no Access é muito legal porque você também olha para isso de uma forma acolhedora e você meio que dilui essas crenças para você poder olhá-la, acessá-la de uma forma consciente, acolhedora e conseguir mudar esse ciclo, esse padrão. Eu acho que um ciclo grande acaba sendo formado por vários ciclos pequenininhos, né? Seja de comportamento, seja de valor, né? Porque acredito eu que um ciclo, quando ele se encerra, a gente precisa rever os nossos valores, né? Porque muita coisa mudou. Por Sim, é um exemplo, movimento muito interno, né? Você começa a uhum, olhar para você, entender os uhum, motivos, entender o que você está sentindo, porque se você ignorar, você não consegue passar para um novo ciclo completo. Você vai faltando pedaços. É quando a gente corta um ciclo e não encerra, é como se você tirasse uma pecinha da sua vida. E aí você passa para um novo ciclo, né, de uma forma forçada ou por opção, mas falta algo. Falta algo ali na sua história que precisa ser completo. Precisa uhum, pegar aquela pecinha que você deixou lá no passado, trazer, achar um lugar para ela e falar: eu aceito isso como parte da minha uhum, vida. Isso foi uhum, importante para mim porque me ensinou. Todo ciclo vem para nos ensinar. Quando uhum, descemos, né, descemos do seio na fase da amamentação para a exploração do mundo, você está aprendendo. E isso também é na fase adulta. Mas como você comentou, as crenças limitantes vêm e começa, né, um bombardeio na sua mente. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou merecedor? Será que eu vou dar conta? Então, crenças limitantes não é o que você é de verdade, não é a sua essência. uhum, Crenças são o que dizem de você, o que colocaram na sua cabeça, o que te ensinaram desde criança. Então, esse movimento de olhar o que houve lá, desde a fase intrauterina, o que me traumatizou, o que eu vivi, o que foi me imposto, o que foi me ensinado, o que foi me falado, uhum, tudo isso influencia na nossa vida hoje em dia. E tudo foi feito uhum, por amor. Todas as mães, as avós, aqueles que fazem a função materna ou paterna, dão o seu melhor naquele período, com a consciência que eles têm naquela época, naquele período, mas uhum. isso fica gravado no corpo da gente, principalmente. Todos os nossos traumas, a maioria, os mais impactantes, estão gravados no nosso corpo. O A corpo gente pode fala. fazer depois uma live só de traumas e sinais no corpo. Se vocês quiserem aí uma live sobre esse tema, dá um joinha aí pra gente, ou põe Isso, coraçõezinhos aí que a gente vai saber para fazer. para entender como o seu corpo conta a sua história, né? Existem histórias Uhum. andando o tempo todo. E histórias de amor. Eita, olha só, e assim, é,
acho que até o jeito de andar, né, também. Sim, Você, tudo, né? Assim, poxa, eu odeio alguma coisa que meu pai faz, por exemplo. Aí eu vou lá e faço igualzinho a ele, igual. mesmo não gostando e sabendo que eu não gosto. Isso. Por que que isso acontece? Isso é muito inconsciente, né? É É inconsciente, incrível. é por causa das dores, né? Por causa dos traumas. Então, Aham. o nosso inconsciente bloqueia para não sofrer. Porque se a gente ficar sofrendo, revivendo traumas o tempo inteiro, a gente não convive em sociedade. Então, o inconsciente te protege, guarda ele lá num cantinho, mas, ao mesmo tempo, você revive ele o tempo inteiro nos relacionamentos, na empresa, com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com você mesma. Você está E quantos vivendo isso o padrões a tempo gente inteiro. não leva de um relacionamento para um outro, de uma empresa para outra? Aí depois você acha que, poxa, de novo esse chefe tá me abusando, de novo esse relacionamento, esses homens que me traem, de novo, sabe? Essas crenças limitantes nos fazem encontrar situações que justifiquem essas crenças que você tem, né? Isso, É a gente importante a procura gente olhar. comprovar, né? Comprovar aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que todo homem é infiel, eu vou buscar comprovar isso. Então eu chego nos lugares, os meus olhos só vão para os homens que são infiéis. Eu não consigo olhar para o bom, né? A gente vê ali e fala, olha, tá vendo como o homem é infiel? Olha lá, tá acompanhado e tá olhando. Então, isso serve para Quem tudo. procura acha. Isso. A gente tem um banner energético que pisca o tempo inteiro para o universo. E você precisa saber como emanar o saudável, porque a crença limitante está enraizada dentro de você. E aí você vai passar Uhum. 30 anos, dependendo da sua idade, querendo limpar crenças limitantes. Então, esqueça as crenças limitantes. Faça o quê? Coloque novas sinapses. Crie novos caminhos. Para quando entrar a informação, ter um caminho novo. Quando você para de usar um caminho, é como se crescesse grama e tampasse. O caminho continua ali, mas você não usa ele mais. Você criou um novo atalho. E quando você cria Uhum. um atalho reto, saudável, a informação entra e passa de uma forma, né, mais rápida do que quando vai dar Maravilhoso. todas as voltas na crença limitante. Maravilhoso. É importante a gente olhar, caso você queira explorar, e a Letícia faz isso com uma forma sistêmica, né? E eu também faço isso com as barras de Axis. Existem muitas ferramentas por aí, são muito interessantes, muito ricas, e é exatamente isso, tudo é energia, assim, a ferramenta que você usa, eu tenho uma afinidade muito grande com a questão energética e vibracional, que sempre, a vida inteira, isso sempre me atingiu muito, ainda estou descobrindo, analisando os meus ciclos, por que que eu tenho tanta afinidade no vibracional, mas tem ciclos que eu só. Um ciclo de 9 anos, eu levei um ano para encerrar, porque ele foi cortado. E eu acho que é importante a gente acolher, exatamente como você disse, acolher esse processo. Cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de fazer, um caminho a Exatamente. descobrir, né? E assim, sempre que você tenta pular etapas, mudar Uhum. bruscamente ou fazer tudo de uma vez, a resistência vem. A resistência, ela é inevitável, ela vai vir, ela não conhece o novo, né? Então, assim, às vezes Uhum. a pessoa começa a estudar para concurso, e aí ela quer aprender toda a matéria de uma vez. Aí começa a acontecer o quê? Vem a resistência, ela começa a sentir dor de cabeça na hora de estudar, ela começa a sentir sono. Por quê? O seu inconsciente está dizendo, é muito para mim. E quando você, às vezes você quer pular etapas, você não preparou para chegar ali. Daqui Uhum. você deu um salto e foi para outro lugar. E quando chega Você lá, você pulou vê hierarquia, né? isso, você vê que, poxa, tal Uhum. lugar que eu não passei era importante e hoje me faz falta. Então é Uhum. muito importante entender isso. É
lentamente. São processos, você passou uma vida acreditando naquilo, você passou, ainda que seja meses no relacionamento, houve vínculos, e vínculos não podem ser quebrados. É você, é a sua história, a sua vida, e é a coisa mais importante que tem, que somos nós. Então é preciso respeitar isso, acolher de verdade, olhar de uma forma amorosa para isso. É isso mesmo, ó. Vida Livre S.A., o Bruno aqui tá falando, só queremos o resultado sem o processo. É exatamente isso. É o nosso senso de urgência, é o nosso senso de desconexão com o natural, com os ciclos mesmo da vida, né? E pra gente começar um ciclo novo, o que vocês acham da gente fazer uma dinâmica bem legal agora de finalização de ciclos, um exercício que sempre vocês podem acessar essa live que vai ficar salva no meu IGTV e depois também no da Letícia, e vocês podem sempre fazer esse encerramento de ciclos, tá? É uma dinâmica muito rapidinha, até porque daqui a pouco a live termina também, mas quem quiser já pode fazer com a gente agora, é algo muito simples, porque a vida precisa ser assim simples. Se a sua mente está voando demais, se você acha que não vai dar conta, baixa essas barreiras, não crie expectativa em você, não crie expectativa na gente. Simplesmente permita que esse processo aconteça e você precisa fazer isso com todos os outros processos, com todos os ciclos que estão para vir, né? Isso. Vamos lá, então? Eu costumo dizer que a gente mostra o caminho, né? E aí a pessoa segue. E assim, é normal não sentir, é normal às vezes não ver nada. Por quê? Porque vem um longo período ali naquela vibração antiga. E para você entrar no novo, né? Você precisa mesmo de um tempinho. Então, assim, é uma dinâmica bem simples, tá? Porque a vida é simples. É uma meditação guiada agora, então vamos fechar os nossos olhos, gente. Tente. Por mais que você não creia, não acredite, sabe? Não é misticismo, nada disso. Tente, faça. Depois que você fizer, tire as suas conclusões, julgue todas as coisas. Isso também é saudável. Então feche os seus olhos agora, todo mundo. Se coloque numa posição de coluna ereta, porque você precisa estar consciente. A gente encerra ciclos de forma consciente. Então você vai respirar contando até 3. E depois você vai soltar o ar contando até 6. 3 vezes. Nós vamos baixar a nossa frequência cerebral. Então, respira, contando até 3, e solta, contando até 6. Mais uma vez, respira, contando até 3, e solta, contando até 6. Agora imagine que na sua mão tem um balão. E traga na sua mente aquilo que você deseja encerrar, aquele ciclo que você deseja encerrar nesse momento. Pode ser pessoas, pode ser relacionamentos, comportamentos, empresas, vícios. Somente traga na sua mente aquele momento mais doloroso do ciclo, aquele momento que foi mais difícil para você. Mentalize ele agora. E você vai colocar esse balão na sua boca e nós vamos continuar respirando. Quando você respirar, pense naquilo que você quer encerrar. E quando você expirar, soltar o ar, você vai jogar dentro desse balão aquilo que você quer encerrar. Então, respira, traga na sua mente, no seu pensamento, aquilo que você quer encerrar e solta. Respira novamente,
traga a dor, traga a raiva, traga a culpa e solta nesse balão. Respira mais uma vez. Puxa tudo que te faz mal e solta. Agora esse balão já está cheio. Você vai lacrar esse balão, dar um nó nesse balão, selar esse balão e imagine que você agora está num lugar todo aberto, um céu totalmente limpo. Olha para cima e solta esse balão. Observe esse balão subindo, 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 até que ele some. Este seu ciclo está sendo encerrado neste momento. Respira, se despede, sinta a paz e no seu tempo, quando você se sentir seguro, abra os seus olhos. Uau! Uau! Nossa, eu não sei vocês, mas deu até uma vontade de chorar aqui. É normal, é normal. Ai, Os gente. ciclos fazem parte da gente, né? E não tem como dizer que E, eles não existiram. aham. E esse sentimento que eu tô observando ele sem julgar, porque a gente observa as coisas e fala, não, não quero sentir isso, não, isso não é meu, você sente culpa por sentir isso. Porque muitas vezes a sociedade fala que você tem que ser forte o tempo todo, você não pode chorar, e você não pode, né? Como a gente se apega, né? Verdade. E como é importante a gente sentir a dor, sentir mesmo. Pega aquilo que está te incomodando, pega aquilo que te esmaga e sente. Você precisa sentir aquilo para liberar, porque a gente joga para baixo do tapete, Isso, a né? gente Não quer precisa olhar. autorizar o novo a chegar, né? Porque o novo só vem quando o velho vai embora. Então, se Uhum. você sente aquele apego ao velho, você quer sair daquele lugar, mas não consegue se desprender, né? Você sabe que é a hora, mas não tem segurança. Você precisa autorizar que o novo venha, começar a Permissão, emanar exatamente. isso. Mesmo porque aqui a Uhum. gente fez um encerramento de ciclo e não quer dizer que amanhã a sua vida está diferente. Não, você encerrou e agora você está preparado para ir para frente. E agora deixe as coisas virem. Se abra para o novo chegar. Se abra para olhar para outras pessoas, para começar a olhar para outras empresas, para começar a olhar para outros comportamentos. O mais importante, a gente já fez, encerrou de forma saudável. Então, o que vem agora, acolha. E permita chegar, né? Assim, a gente quer, muitas vezes a gente quer, mas não permite. Isso. E puxando um pouco a sardinha para a aromaterapia e para o próximo ano que está vindo, existem alguns óleos essenciais que nos ajudam muito nesse processo. E eu separei 3 aqui muito legais para o ano que vem. Uma das pessoas perguntaram sobre se existe um óleo para o próximo ciclo, um óleo essencial para o próximo ciclo. Você pode usar todos os óleos nos seus processos durante o ano. Mas ano que vem, na numerologia, 2 mais 0, mais 2, mais 0, mais um 2021 é 5. A numerologia do 5, ele tem uma energia de mudança, de imprevistos. Então, assim, para quem quer agir, é um momento muito propício para isso. Para quem quer mudar ciclos, vai ser um momento muito propício, porque a energia do ano que vem vai estar muito forte para isso. E eu sugiro para vocês, eu separei aqui 2.
Existe um óleo essencial que é de uma planta chamada murta. Não é a murta que geme do, do Harry Potter, mas é um óleo essencial que chama murta, de uma planta ela é relativamente alta, um arbusto relativamente alto, que tem nos seus galhos a cor vermelha e ela é muito, muito forte para quem precisa agir mesmo, né? Então, para quem quer ter clareza de objetivos, tá? Vermelho é energia, né? É uma energia total de ação, mas já falando em cor, a cor do ano que vem, por isso que eu estou de azul, a cor do ano que vem é azul turquesa, ou todos os tons de azul. Porque como a energia do ano ela vai estar muito volátil, de muitas mudanças e muitas ações acontecendo, quem não agir ano que vem vai sentir que está ficando para trás, então isso pode trazer muita ansiedade. Por isso que a cor do próximo ano, predominante, é o azul. Porque o azul ele te traz clareza, te traz tranquilidade, te traz serenidade, seriedade, foco. E confiança, né? E confiança, exatamente. Então, a gente tem duas palavras para o ano que vem: ação e tranquilidade, foco nos objetivos. Encerre seu ciclo. Conte com a gente para isso. O óleo essencial de murta, ele libera muito as mágoas, ele libera a energia e o aroma dele, que é bem herbal, ele ajuda muito no respiratório, ajuda a abrir os brônquios, trabalhar a sinusite, para você intuir bastante o objetivo, o caminho. Então, ele é um ótimo óleo para isso. E eu sugiro usar junto também o bergamota. A bergamota é o óleo essencial, todo mundo conhece, né? Bergamota não é o mesmo que tangerina, mas a bergamota, ela nos ajuda no amor próprio. Para a gente trabalhar novos ciclos e nos olhar, a gente precisa de um amor próprio, né? A gente precisa acima de tudo se perdoar, né? Isso, você só consegue ajudar o outro, fazer pelo outro, caminhar na vida quando você consegue olhar para você mesmo. Porque a gente busca no outro aquilo que a gente acha que está nos faltando ou nos incomodando, mas na verdade não é nada com o outro, é com aquilo que nos incomoda. Então, é isso que a gente trabalha, esse olhar para você, o que te incomoda, de onde vem, de onde surgiu, quem contribuiu, por que que foi assim, em que fase isso travou a sua vida, como isso está impactando hoje na sua vida. Então, é muito importante, primeiro, olhe para você. Você é o um, e o um vem primeiro que o dois são os outros. E você merece muito. E você pode muito. Exatamente. Acho que amor próprio é o básico, assim. Porque com amor próprio a gente decide se algo contribui ou não. Isso a gente fala também muito no Access. Perguntas. Sempre faça perguntas para você. Uma dor que você sente, de onde vem essa dor? É uma dor que eu estou sentindo, ela é própria ou ela é do outro, que eu estou pegando para mim? Você precisa tomar uma decisão, não importa qual ciclo que você está vivendo, se você quer encerrar algum tipo de comportamento, algum padrão, ou se você quer começar um novo ciclo, mesmo que você não esteja vivendo, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não vive uma rotina e quer começar a ter um ciclo de rotina, não sei, seja ela qual for, talvez essa live esteja iniciando um ciclo de lives, eu não sei ainda. Quem sabe? É bom você observar, através de perguntas, esse tipo de comportamento, essa ação, essa decisão que eu quero tomar, ela contribui para mim ou não contribui? Se você não se pergunta, né, a cada passo, você não sabe nem porque a nossa mente, ela é muito inteligente, né? Então, se você quer afirmar algo que você ainda não está vivendo, ela vai processar e ela vai dizer sim ou não. Então, quando você quer impor algo, né? A partir de hoje,
eu sou uma pessoa ah, saudável. Se você tem, às vezes, uma doença, vamos Fazer uma supor, né? dieta, sei lá, ou uma... Isso. E aí você impõe, a partir de hoje, isso, isso e isso. O seu cérebro vai processar a informação. E aí ele vai dizer sim ou não. Então, quando você faz perguntas para você mesmo, ele vai buscar as informações e trazer a verdade. Então, é muito importante que você faça essas perguntas se chamando pelo seu nome, porque a mente ela não tem tempo e espaço, para ela é o hoje. Então, Uhum. pergunte, né, Priscila, como foi que você em tão pouco tempo conseguiu isso, isso e isso? Priscila, como que em tão pouco tempo você alcançou tudo isso que você gostaria? E aí a mente vai processar e vai te responder. Por isso, porque eu estudei, porque eu decidi mudar. E aí vai trazendo as informações e aquilo, e isso também ajuda a criar as novas sinapses que a gente falou das crenças Novas limitantes. oportunidades, né? Novas oportunidades. Então, e vem um conceito que eu defendo muito, que é a cocriação, que você tem a capacidade de criar e descriar a realidade que você quer viver. Mas você só Sim, consegue fazer isso através de perguntas, porque a pergunta ela vai expandir todas as possibilidades, vai te mostrar as possibilidades. Então, por exemplo, às vezes você tem um problema de relacionamento com alguém e só que se você começar a rotular coisas que a gente sempre faz, né? A gente sempre quer colocar tudo em caixinhas. É incrível o cérebro, né? isso. Uhum, Ou também a tendência da sociedade. Sempre tem que ter um título, sempre tem que ter, é porque ele é bom, porque ele é mal, porque ele é uhum. ruim, que esse emprego não faz bem para mim, o títulos. Mas se você pergunta, por exemplo, você tem um problema de relacionamento com um colega de trabalho. Se você colocar ele numa caixinha e falar, essa pessoa não funciona para mim e pronto, você simplesmente limitou qualquer possibilidade de crescimento e evolução com aquele ser, né? E até você mesma. Então, por que você não pergunta? Como você falou sobre a pergunta, para você começar a achar respostas e saídas para o que você precisa. Não custa nada a gente mudar esse ciclo, por que não, né? De rotulações e se perguntar como foi tão tranquilo, como foi tão fácil eu Passar ter um por novo isso. relacionamento com essa pessoa. Isso. E aí é incrível, o seu cérebro na hora ele vai começar a encontrar situações e oportunidades para justificar isso que você colocou como verdade, através de uma pergunta. Quando você acredita que aquilo é verdade, o seu inconsciente também, a sua mente também começa a acreditar, né? E assim, como você comentou, e algo muito saudável que quem quer encontrar um relacionamento, né, é justamente parar de colocar rótulos, sabe? Alto, bonito, magro, gordo, inteligente, rico. Comece a olhar planos de vida. Quando você limita, né, para estereótipos ou para Julgamentos, né? preferências, e isso, você limita muito, fica um lequezinho muito pequenininho. Mas quando você começa a olhar planos de vida, o leque se abre. E aí você tem Uhum. muito, muito mais oportunidade de conhecer, né? É o que a gente se falou, a gente comentou, se permita conhecer, né? E aí você vai avaliar, cabe para mim, me satisfaz, aquilo me preenche? Não, encerro outro ciclo, aprendi, agora eu já sei como encerrar ciclos de forma Uhum. saudável. Então você consegue caminhar sempre. Você aprende, Uhum. não, até aqui aprendi, ok, encerro aqui, vou para outro. Uhum. Maravilhoso, é isso. É, alguém tem dúvida aí, alguma observação para fazer? A gente está nos últimos minutos da live. Alguma pergunta, se alguém quiser, que responda de forma rapidinho. Leti, quando que a gente sente que está na hora do fim? Assim, você fala,
é só o desconforto que mostra que já está na hora de mudar? Ou talvez a necessidade de querer algo mais também pode ser um sinal? Sim, na verdade, o nosso corpo fala, o nosso sentimento fala, a gente é que não ouve, né? O nosso corpo fala a todo instante. Os desconfortos do corpo são justamente ele avisando que ele precisa ser visto. Algo dentro de você precisa ser visto. E aí vem os desconfortos para te mostrar isso. Então, seu coração, ele começa a te falar. Mas às vezes é difícil, às vezes você se sente inseguro, às vezes ainda não é o momento de você sair, você sente que você precisa fazer aquele movimento, então comece a buscar evidências de que você vai fazer de uma forma saudável, de que você saia com garantia de um novo melhor. Mas o corpo fala, o seu coração fala, tudo, a vida começa a te mostrar, as pessoas começam a te falar, poxa, por que você não faz isso? Você é tão boa nisso. Cara, porque você está perdendo dinheiro, sabe? Essas conversas assim, é o universo te mostrando. Está na hora de dar um passo. Confie nisso. É, a gente é muito desconfiado, anda muito desconfiado, né? Mas, sinceramente, assim, pela minha experiência, pelo que eu já passei de encerramentos de ciclo, e não foram poucos, alguns dramáticos, alguns forçados, que tá tudo certo, faz parte da história, faz parte do crescimento. Isso. Todos os sinais que eu recebi de mim mesma foi desconforto, foi uma necessidade de desapegar, porque aquela situação não contribuía mais para mim. Só que eu me violentei muito nesses ciclos pelo medo. Então, Isso. se eu soubesse naquela época, por exemplo, a começar a me perguntar e criar como eu posso criar uma nova realidade, o que me impede de ser diferente são perguntas clássicas que você pode fazer para começar a enxergar possibilidades. Porque muitas vezes a gente não faz essa virada de ciclo porque você simplesmente não se permitiu explorar essa possibilidade. Isso, e uma coisa muito importante também, Pri, é que às vezes a gente identifica, talvez aqui nessa conversa, exista alguém que identificou que cortou um ciclo, não encerrou. E assim, então, eu cortei um ciclo, agora eu tenho consciência disso. Tem como encerrar aquele ciclo que eu cortei? Tem. Agora, com a consciência que você tem, de que você cortou de uma forma brusca, inesperada, você estava de cabeça quente, você falou que não devia, olhe para isso como parte da sua história, acolha isso no seu coração, dê um lugar para isso na sua vida e encerre. Diga muito obrigado, eu aprendi, deixo no passado e agora eu sigo. É muito simples. Você já enviou, você já fez o movimento, agora é só esperar. E geralmente vem uma paz muito grande quando você encerra ciclos e não corta. Você sente confiança, paz nisso. A Patrícia está perguntando qual a diferença de cortar e encerrar. Eu acho que o corte ele pode ser por parte de outra pessoa também cortando por nós, né? Quando é cortado isso. Isso. Quando se corta é porque você não aprendeu aquilo que aquela fase daquela vida. Geralmente vem algo para te ensinar e você ignora, insiste em ignorar por dores, por traumas, né? Porque foi injustiçado, N motivos. E aí você ignora aquele aprendizado e segue. Lá na frente vem a mesma dinâmica. Vem de novo porque você não aprendeu. É como uma matéria da faculdade. Se você não estudar, você vai ter uma nota baixa e vai ficar pendente aquela matéria. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. A gente precisa aprender e passar para frente.
Então, quando você corta, você vive, repete, repete, repete a mesma dinâmica, sem entender o porquê que aquilo está acontecendo na sua vida. Quando você encerra, você sente paz, você fez de uma forma saudável, tem um lugar no seu coração, na sua história, e você segue. E para as pessoas que terminaram o relacionamento, por exemplo, esse ano foi um ano bem complicado, tiveram muitas separações, muitos divórcios, né? Para as pessoas que terminaram o relacionamento, decidiram por isso, às vezes foi até um comum acordo, vai, do casal, por exemplo. Tá, decidimos finalizar isso, não contribui mais para nós. Mas a pessoa ainda sente saudade, aí vai lá, fica stalkeando a rede social. Isso é encerrar ciclo, mesmo tendo decidido? Não, né? Sim, Porque ela tá presa. às vezes você já conseguiu encerrar, mas existe um apego ao antigo. E isso Uhum, é normal, porque, como a gente comentou, isso é a sua vida, isso é a uhum, sua história, e não tem como apagar isso. Né? O que se tem que fazer? Entender que perdas são lutos, e vai passar por fases. Primeiro, a primeira fase do luto é o quê? A negação. Não, isso não aconteceu. E aí você nega, 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 nega. Depois vem o choro. Você pensa assim, realmente não tem volta, as coisas não estão do uhum. jeito que eu quero. Aí Constatação, a né? ficha começa a cair, aí começa a Aham. doer. Você chora, 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 chora. Depois vem a aceitação. Não, realmente foi o melhor para mim. Hoje eu sei que aconteceu isso, eu escolhi, porque também são escolhas. E depois você aceita mesmo, são fases, né? Não tem como pular isso. Tipo, eu encerrei e hoje eu esqueci totalmente fulano de tal, aquela história, aquela empresa. Não, é a sua história, é a sua vida. E Não é você porque vai. você encerrou um ciclo que você vai esquecer aquilo, né? Isso Faz vai ficar parte. eternamente na sua lembrança, mas como memória, lembrança. Não faz parte mais não faz mais sentido, mas a memória, ela é saudável que você tenha. Isso é aceitação, isso é reconhecer, isso é pertencer, isso é achar um lugar no coração. Uhum. E eu tô vendo aqui a pergunta da Tati. Necessário seria trabalhar a autoestima para conseguir encerrar ciclos, né? Acho que a gente está falando, a gente vem tocar esse tempo de processamento, né? Então, não necessariamente você vai conseguir passar por aquele processo tranquilamente, afinal, o que é tranquilamente? Quando se trata de ser humano, nada é exato, né? Isso. Então, E mas o não amor precisa. próprio, ele passa pelo acolhimento do que você precisa trabalhar, do que você repetiu talvez de um outro ciclo, né, que você ainda cortou, mas ainda tá, que a gente leva um pouquinho, pode misturar, né, de um ciclo para o outro. Mas se olhar, ter esse amor próprio, essa autoestima às vezes pode ser muito, às vezes. Tem gente que não tem autoestima, mas está começando a ter ali, a se Isso, olhar. Tati, não espere a autoestima. Decida, Uhum, decida. Depois que você colocar no seu coração, eu quero isso, a autoestima vem como um estímulo para que você alcance isso. Então, uhum, para se limpar a autoestima, trabalhar com a autoestima, são degraus, né? Vai levar tempo, são mudanças gradativas. Então, o primeiro passo é decida, queira do fundo do seu coração, porque todos nós podemos, né? uhum. Quem impõe quem nós somos, somos nós mesmos.
aquilo que você vê é aquilo que você transmite. Então, se você se vê de cabeça baixa, ai, estou rejeitado aqui, será que eu consigo? Assim as pessoas também vão te ver. Então, quando você decide, começa a levantar sua cabeça e ver, eu sou capaz de fazer. Porque quando a gente quer de verdade, a gente enfrenta. Então, Uhum. decida no seu coração e o resto vem. E quando vir, vai acolhendo e vai processando, vai julgando aquilo e caminha, caminha, caminha. O importante é caminhar. Você não vai encontrar um lugar, você vai encontrar o caminho. E aí Uhum. você vai dando passo a passo, passo a passo. Isso é a vida da gente. Isso são os ciclos. Maravilhoso. E para quem chegou agora, quem não acompanhou ali, tem uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente fez uma dinâmica para encerramento de ciclo. Então é só acompanhar aqui no IGTV que vai ficar gravada essa live. Depois a Leti vai colocar no Insta dela, já vai ficar aqui no meu. E eu estou fazendo uma dinâmica de fim de ano, que vai até sábado. Então, se você quiser fazer. Perguntaram aí se a gente faz atendimento online. Eu sou massoterapeuta, mas eu estou fazendo atendimento online também para esse encerramento de ciclo de 2020, né? É uma questão energética e mental também. E a Tati trabalha também, a Leti trabalha muito com encerramento de ciclo energético, né? Então, cortar esses cordões aí que a gente deixa amarradinho na vida, ela também faz isso através de uma abordagem sistêmica, né, Leti? Isso, a constelação sistêmica, onde a gente Uhum. vai identificando ali quais são os movimentos que você carrega, o que é saudável deixar, o que precisa ser internalizado, o que precisa ser visto, o que precisa ser deixado para trás, que movimento você precisa fazer daqui para frente. A constelação é muito ampla, você descobre muitas coisas da sua vida que talvez você não saiba, e assim, a gente vai na raiz do problema, sabe? E aí depois a gente vai trabalhando, desenvolvendo, passo a passo, para que tenha mudanças na sua vida. Uhum. Maravilhoso. E assim, é só você se permitir. Não tenha medo, porque a mudança que você quer na sua vida está dependendo da sua decisão, né? Da sua decisão de se olhar, de se acolher. Não necessariamente você precisa ter uma autoestima, a autoestima vem depois desse amor próprio, mas eu acho que um começo para quem quer trabalhar aí 2021 de forma diferente é o convite, né, que a gente deixa para você observar o que você de mais negativo que, por exemplo, você teve de comportamento esse ano que você não quer levar para o ano que vem. Muita Isso, gente não tem meta, não tem noção do que quer fazer, mas eu acho que um bom começo é você saber o que você não quer levar. Já é um bom início para você cortar, aliás, encerrar ciclos. isso. E foque no que você quer, né? Deixe o ruim para trás. Foca naquilo que você quer. Foca no que é melhor para a sua vida, na mudança. E aí vai, decida, comece a fazer e vai. Dá o primeiro passo, a primeiro movimento é o primeiro passo. Depois que você tira o pé de onde você está, o outro pé te acompanha. Uhum. E o mais importante, né, ter consciência disso, porque muitas vezes a gente faz o que a gente acha que os outros querem que a gente faça. Eles nem Isso, foram tão óbvios para falar. Em primeiro lugar, você tem que fazer o que você quer, não o que os outros querem. Mas tem gente que ainda pensa o que o outro quer que eu faça e tal. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser como é, propósito para uma vida, pode ser de uma missão, qualquer decisão. Sempre qualquer um. foque
Faça essa respiração que a gente fez aqui hoje. Sempre pensa eu. Essa Isso, situação, essa decisão vai contribuir para mim? Eu vou estar mais perto do que eu sonho para minha vida, tomando essa atitude, tomando essa decisão? É sim ou não? É simples. É muito isso. simples. Mas precisa ter esse entendimento, né? Precisa ser você, a sua essência, o que a sua alma quer, não o que o outro dita para você. O seu sonho é legítimo, é seu, você quer aquilo do fundo da sua Uhum, alma, ou estão impondo para você. uhum. Então, quando E se você. você Uhum, consegue olhar para você, você consegue entender quem é você, o que você uhum, quer, né? Será que isso é uhum, projeto meu, ou da minha mãe, ou da minha família? uhum, Eu estou sendo uhum, fiel a mim, ou à minha família de origem, ou o que as pessoas uhum. esperam de mim? Perfeito. Gente, para quem a gente está finalizando aqui, acho que já até terminou. Quem quiser fazer atendimento, o pessoal está perguntando. A Letícia faz atendimento online. Eu também estou fazendo atendimento online. Precisei me reinventar nessa quarentena. E a gente está aí disposta a vocês. Se vocês quiserem fazer sugestão de temas também para uma próxima live, eu amei fazer essa live com você, Leite. Achei sensacional. Eu Não é porque também, é nossa, não, mas eu achei incrível como que a que gente bom. pode contribuir. Essa é a minha missão. Eu tenho certeza que é a sua também, de contribuir aí para um mundo melhor com as pessoas sabendo o que elas querem, né? Exatamente. E a gente atende presencial também, né? Para quem mora em Brasília, a gente atende também presencial. Na página tem o endereço, tem o contato. Para quem tiver interesse, as pessoas ficaram aí interessadas. O prazer foi meu, adorei conversar com vocês. Adorei todo mundo que está aqui, gente. Muito obrigado, um abraço bem grande para vocês. Qualquer coisa que precisar, vai lá na nossa página, pergunta, interage, que a gente responde. Maravilha. E vocês têm alguma pergunta a mais, só para a gente finalizar aqui? Ainda não deu contagem regressiva aqui no Instagram, então vai dar tempo da gente dar uma enroladinha. Vocês têm alguma dúvida das nossas técnicas? A massagem, gente, a massagem também é bem legal para esses processos, porque ela atualiza o corpo, que ainda é possível se abrir para o toque, se abrir pro externo, né? E não ficar simplesmente fechada nessa couraça que a gente cria. E a mente o corpo atualiza a mente que ainda é possível sentir prazer na vida, prazer no sentido de alívio, de centralização também, porque a massagem, quando ela é bem feita, ela ajuda a gente nesse processo de eu tô aqui agora, nesse momento, a gente faz um exercício de respiração. Tudo na vida é respiração, tudo na vida é centralização, né? Sempre o foco na gente. Isso. E existem couraças musculares também que a gente vai criando, né? Pelos Exatamente. traumas, pelas dinâmicas, pelas dores que a gente tem vivido. E aí a massagem te ajuda a relaxar, a Uhum, olhar para dentro de você. Também é um mimo para você, né? Não é só, além de ser um mimo, também é algo assim que vai contribuir imensamente para a sua saúde física, porque nós somos feitos de energia, nós somos seres de luz, né? Então, a energia flui o tempo inteiro. E quando tem alguma couraça, algo ali que segura essa energia, quando é natural, ela uhum, consegue uhum. subir e descer de uma forma mais natural. Então, é muito gratificante mesmo a massagem. É por isso que eu sou apaixonada também Minha nova paixão agora, minha nova
descoberta tem sido os chakras, porque como eu tenho visto a diferença de um alinhamento de chakras quando a gente consegue fazer numa sessão. Eles são centros de energias, a gente tem pelo corpo inteiro, mas os principais são 7, né? Que distribuem aí energia para os outros chakras, mas é incrível como a energia de um influencia no outro, a energia do corpo influencia na mente. Então, se você se sente com a mente muito travada, sem conseguir pensar, sem conseguir fluir, a mente e o corpo é um sistema só. Então, experimenta se movimentar, fazer uma caminhadinha, fazer uma yoga. A Carlinha aqui, a professora de yoga, está aqui na live. Super recomendo a yoga dela. Aqui, para quem está em Brasília, a gente faz yoga no parque de Águas Claras. E tem me ajudado muito na minha concentração, na minha observação para mim mesma. E olha que a terapeuta costuma fazer isso, mas você fazendo isso através do corpo é um olhar sistêmico, é um olhar holístico mesmo, né? O corpo nos fala. Na linguagem corporal, né? Que eu acho que é uma outra live que a gente vai fazer. Isso, vamos sim. Alguém perguntou aí, eu não consegui ver o nome, né? Tem muita dificuldade em silenciar na hora dessa concentração, de meditação. O que que essa pessoa faz? Então, todas as vezes que a gente tenta impor algo para nossa mente, ela resiste. Então, o pensamento vai vir. Você começa a respiração para baixar a frequência cerebral, o pensamento vem. Olha para ele, deixa ele passar. Se você pensar assim, eu preciso concentrar aqui, eu preciso a mente, a respiração, né? Você tira o foco. Isso serve para a vida. Todas as vezes em que você começar a pensar muita coisa, porque já parou para pensar que a gente pensa muito repetido. Você pensa, preciso tomar uma decisão na vida. Daqui 20 minutos você pensa a mesma coisa, preciso tomar uma decisão na vida. Então, toda vez que vir esses pensamentos repetitivos que você quer mudar, olha para um objeto fixamente, fixa naquele objeto. Começa a entender de onde ele veio. Ele é redondo, quadrado? Para que ele serve? Você tirou o foco imediatamente daquele pensamento que veio. Você tirou o foco. Aí quando você começar a pensar demais naquele objeto, começar a querer provas daquilo, vai para outro. Olha para o horizonte, olha para o nada, olha para o sol, para onde você quiser. Simplesmente tira o foco daquele pensamento. E aí você consegue, aos poucos, e também acalmando a sua mente. Por quê? Porque você foca naquilo que está acelerado, naquilo que vem repetindo, 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 repetindo. Então, quando você centraliza, olha para um objeto, começa a pensar naquele objeto, você tirou o foco imediatamente. Ou simplesmente focar na respiração, né? Normalmente as pessoas se sentem muito ansiosas porque a mente, o cérebro, ele foi feito para isso, gente. Ele foi feito para pensar, ele não vai conseguir ficar sem pensar nada. Mas acredito que a respiração é uma das técnicas mais simples e mais efetivas, você pode fazer em qualquer lugar. A meditação mindfulness você consegue fazer, eu posso fazer agora, nesse momento, conversando com vocês. Então, eu estou focando na minha respiração, sem controlar, simplesmente observando ela e observando como está, por exemplo, a posição do meu corpo, se as minhas pernas estão cruzadas, se a minha coluna está ereta ou não. Observando o que a Letícia está falando, sem necessariamente querer controlar isso. Nesse milésimo de segundo que eu prestei atenção no momento aqui agora, através da minha respiração, isso foi a meditação. E aos pouquinhos você vai conseguindo conscientemente
controlar o foco no que você pensa, né? Porque a Isso. mente, a questão não é você não pensar, é você focar no que você quer pensar. E é um treino. A partir do momento que você diz para sua mente, é aqui que eu quero focar. Ah, mas o bife tem que tirar da geladeira, tem que descer o bife no congelador para a geladeira. Ok, tranquilo, mas eu não vou fazer isso agora. Volta para a respiração, de forma acolhedora, de forma amável, né? Sem julgamento. Agora eu vou focar na minha respiração. E foi basicamente a meditação que a gente fez aqui, né? De encerramento de ciclo. E o treino vai te trazer cada vez mais essa propriedade no que você quer focar, né? Então isso vai te deixar mais tranquilo mesmo, porque a ansiedade é de uma mente que voa, tá pensando em tudo, mas não tá pensando em nada, né? Como uma folha levada ao vento. E não tem quem fique tranquilo assim, né? Isso. E assim, leva tempo mesmo, né? Então, é um exercício contínuo, né? Todo dia. Tudo que se aprende é porque você não sabia antes. Então, você Uhum. aprendeu, começa a fazer prática, né? Repetição, repetição, repetição. A repetição cria novos caminhos neuronais. Então, Uhum. respira, pensa. No primeiro dia, você não vai se conectar com a sua respiração, se você não tem costume de fazer isso. Mas pratique, Uhum. né? Antes de dormir, deite na cama. Um ótimo momento de fazer cocriação é também quando você vai dormir. Porque ali Uhum. você deita, o seu inconsciente entende que você vai repousar, e aí quando você deitar, já começa a cocriar na sua mente. Imagine-se lá no futuro. O que você quer, né? Como você quer estar? Se veja ali naquele momento, Sinta aquilo agradeça, acontecendo, né? sinta o cheiro daquilo, A cor sinta da o roupa. lugar, como que você tá, como que você está se portando. Isso é co-criar na sua mente, porque ela vai começar a entender que aquilo é real. A mente não Aham. entende passado, presente e futuro, ela entende o hoje. Então, se você joga isso, se você sente isso, ela entende que você vive isso e ela vai buscar indícios de comprovar que aquilo está acontecendo. E é aí que as coisas se materializam. Então, inclusive, sabe aquela história de que, ai meu Deus, tô andando de bicicleta. Ah, eu vou quebrar o joelho se eu acelerar demais, a minha bicicleta vai cair. Tudo que acontece na nossa vida, a gente mentalizou, a gente projetou, imaginou. Provavelmente você sentiu aquele acidente acontecer e você materializou aquilo. Tudo o que a gente precisa para a nossa vida, sejam recursos, pessoas, sonhos que a gente quer realizar, a gente precisa imaginar, materializar antes, e o universo ele não entende pensamento, ele entende vibração, porque tudo é vibração. Esse celular, essa caneta, tudo tem uma vibração. Ele não entende se você falar, eu quero 5.000 reais na minha conta. Não, eu quero encerrar esse ciclo, eu quero perder sei lá, esse sentimento de luto por causa, sei lá, desse relacionamento que terminou. Ele não vai entender, ele não vai materializar a situação necessária para isso acontecer se você não sente que aquilo pode acontecer ou que aquilo já aconteceu, que você está agradecendo por aquilo já ter acontecido. Se você pensa, sente, se você na verdade mentaliza aquilo e você não sente, não vai acontecer. Então é muito importante que você se permita viver isso, permita que essa energia vá para o universo e que o universo traga o necessário para você. Por isso que a permissão é tão importante em todos os processos, né? Que a Isso, gente está falando aqui. porque o entendimento ele fica somente na cabeça. Você entendeu o que você precisa fazer. O que que você precisa Uhum. fazer? Você entendeu.
Mas a compreensão é diferente do conhecimento. A compreensão, ela desce para o coração. Quando Uhum. você compreende, você aceita, você internaliza aquilo. E aí, quando você compreende, você age. Porque imagine-se desejando aquilo. Deixe o desejo vir. Deixe a sua mente imaginar aquilo. Viva, cogite a possibilidade. Uhum. Cogite, vai cogitando. Brinca. Se eu ficar com essa pessoa, eu vou gostar? Não vou. Como que é eu andar com ela na rua? Como que é a gente conversar? Como que é a gente chorar? Se eu estiver nessa empresa, como que é eu na recepção? Eu sendo o chefe? E vai cogitando na sua mente o que você quer, porque aí você vai Uhum. vivendo aquilo. Quando você está cogitando, você vai vivendo. E aí, quando você cogita e você vê que é bom, poxa, é bom estar aqui, é bom isso para a minha vida. Nasce o Uhum. desejo de realizar. E aí você tem ânimo, força, incentivo para buscar aquilo. Perfeito, é isso mesmo. E isso é muito Cogite. diferente de ansiedade, tá, gente? Uma pessoa que vive muito no futuro, mas não vive o aqui e agora, é muito diferente dessa pessoa que sonha e trabalha, cocria para esse sonho acontecer. Muito diferente de uma pessoa que está lá no passado, aí nasce a ansiedade. Que é aquela pessoa que vive no passado, que não existe Mas mais, só pensando no existe na sua futuro. imaginação e não está no presente, que é a única coisa que a gente tem para viver, e não consegue também nem se projetar no futuro, porque ela nem se permite fazer isso. Então, uma pessoa ansiosa, ela tá ali, ó. Não tô nem aqui, nem ali, e não consegue fechar o ciclo, não consegue Isso, encerrar. isso. É o apego lá, né, que É a o gente apego. comentou. É o apego ao passado, é a insegurança, é o medo de dar um passo à frente, né? E que é normal, todo mundo tem, todo mundo passa por isso. O que que a gente deve aprender? A não deixar que isso nos domine. E é Uhum. justamente, quando a gente fala isso de traumas infantis, é justamente esse movimento. Traumas todo mundo tem. Eu tenho, você tem, sua mãe, seu pai, sua avó, todos temos. E os traumas regem nossos comportamentos? Sim. Quando eu tratar os traumas vão sumir? Não. Eles fazem parte de você, da sua história, eles são mecanismos de defesa. Você vai aprender o quê? A não deixar que eles te dominem mais. Uhum. Você toma as rédeas da sua vida. Agora eu decido, agora eu sei como fazer, agora eu sei o caminho. E E todas as aprende a vezes que reconhecer, né? doer, você sabe o que fazer. A dor é importantíssima para o processo. A gente já falou sobre isso aqui. Um bebê para nascer, a mãe sente muita dor para começar esse novo ciclo. E se tem que doer, tem que doer, gente. A gente tem mania de fugir da dor, tem mania de fugir da consciência, porque é autorresponsabilidade, né? Isso, a dor, ela existe, Pri, ela sempre vai existir. O que a gente não pode se prender é ao esforço. Porque tudo na natureza flui, tudo flui. Uhum. Você não vê uma semente na terra fazendo, e eu preciso nascer. Não, no ciclo dela, ela vai No nascer. tempo. Naquele momento, ela vai nascer. E a gente que tem essa dinâmica de, eu preciso me esforçar. Nossa, como a vida é difícil para eu alcançar. Ai, como estudar é difícil. Não, gente. Quanto mais resistência, mais demora. Então, eu costumo dizer, né, que é menos esforço e máxima eficiência. Tudo no universo flui, acompanha o fluxo. Uhum. E a gente costuma pensar que isso é uma crença limitante também, que você precisa de muito esforço para realizar as coisas, que você precisa de muito esforço para ser feliz, para ter dinheiro, para criar sua realidade, para passar por uma situação difícil. Você já experimentou simplesmente as coisas deixarem fluir e sair do controle?
Isso. Porque, né? né, tem muita coisa enraigada, né? O que é dinheiro para você, né? O dinheiro para você é algo ruim ou bom? Como você viu isso na infância? Como isso foi te mostrado na infância? O dinheiro para você vem como algo que separa você da sua família, porque talvez o seu pai viajava muito para conseguir trazer o dinheiro para dentro de casa e você via isso como ausência, né, como uma Uhum, falta, ou às vezes tinha muita escassez. Tudo isso influencia no nosso modo de hoje, na adultidade, ver e buscar as coisas. Tudo uhum, influencia. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de voltar, né? Voltar no passado, olhar para você, olhar para dentro de você, entender o que te falta, o uhum, que te complementa, o que você tem de bom até aqui, o que você pode deixar, o que você precisa soltar, porque encerrar ciclos é soltar. Por isso que a gente soltou lá o balão, né? Solta, solta no universo, né? Não fica com aquela coisa, ai meu Deus, eu preciso, como é difícil. Não, só abre a mão. uhum, Porque quando você prende, a mão tá fechada. Quando você solta, você só abre a mão. Então, o que tiver que ficar na sua mão, vai ficar. E o que tiver que ir, vai, né? E quando vai, é para o seu bem. Encerrar ciclos é algo bom. Encerrar ciclos é saudável para você. Encerrar ciclos te evolui, expande a sua consciência, te uhum. mostra coisas novas, te dá Abre novas espaço, né? oportunidades. Uhum. Exatamente. Maravilhoso, perfeito, é isso. Mais alguma coisa? Não, alguém tem Mais alguma algum? Acho que, pergunta? nossa, deu muito. Eu acho que a gente cocriou aqui essa meia hora a mais, porque normalmente a live é 1 hora só e já são 9. As O pessoas Instagram deu. gostaram, né? E aí o Instagram se Acho prolongou, que ele mas tá dando que mais. bom que a gente passou mais conteúdo, serviu mais as pessoas, que, né, Perfeito. nós estamos aqui para isso. Para quem, de novo, para quem está chegando agora, a gente fez mais cedo uma dinâmica de liberação aí, de encerramento de ciclo, que você pode fazer sempre, com qualquer comportamento, qualquer coisa que você precisa ir, as pessoas que são muito apegadas ao passado, as pessoas que são apegadas às coisas materiais, às situações que te feriram. Se você não abrir mão disso, se você não simplesmente deixar fluir como o ciclo natural das coisas precisam ser, vai gerar muito sintoma físico, vai gerar muito desconforto, muita dor que é desnecessária, nesse caso é desnecessária, né? Isso, E vai te atrapalhar para ver coisas novas. Então, vamos aproveitar essa época aí de ano novo, nova era mesmo. Vamos aproveitar tudo que a gente viveu esse ano, que foi difícil mesmo. Muitos ciclos foram desfeitos, mas muitos nasceram, né? Então muita a gente gente precisa. renasceu, né, nessa pandemia, muita gente se descobriu, descobriu a Aham. sua força, descobriu talentos, né? Começou coisas Começou a, novas. isso, começou a ganhar mais dinheiro, se renovou, conhecer, teve esse momento de olhar para si, para a sua família, né? Ter mais tempo com o próximo. Então, tem Precisou muito. perder um pouquinho desse controle que a gente achava que tinha para poder olhar para outras Exatamente. coisas, né? E nessa época agora, inclusive que a gente ainda está vivendo de pandemia, as pessoas que despertaram vai ser excelente para o próximo ano. Como eu falei que a numerologia está perfeita. Número 5, ação, evolução. Então, se você quer despertar, conte comigo, conte com a Leti, a gente te ajuda nesse processo e vocês também ajudam a gente, né? Todo mundo tem uma sabedoria desses ciclos que foram encerrados na nossa vida. Afinal de contas, os aprendizados vêm dos fechamentos, né? Dos encerramentos. Isso.
Isso, e da partilha também, né? E Quando da você partilha. compartilha com o outro aquilo que você já viveu, você automaticamente contribui para que ele também consiga fazer aquilo, né? Quando você fala, olha, eu já passei por isso, eu sei como você se sente, esse caminho assim, assim dói, mas tem muitos frutos Uhum. lá na frente. Então você incentiva o outro também a fazer isso. Esse ano para mim foi um ano de muitos encerramentos de ciclos, muitas coisas boas, né? Apesar da pandemia, mas a gente, graças a Deus, passou por isso. A minha família passou de uma forma muito saudável. Então foi um ano muito bom para mim. Eu aprendi muito, aprendi a encerrar muitos ciclos que eu estava, né, apegada. Depois que eu soltei, muitas coisas começaram a fluir. Uhum. Então, gente, é o que a gente falou lá no início da live. Tenta, faça, não descarte, não deixe entrar num ouvido e sair no outro sem que você teste, né? Faça uma, duas, três vezes, depois você pode falar, não, não funcionou para mim, mas Uhum. faça. Vai ficar gravado o exercício que a gente Uhum. fez. Quem quiser ver, fazer, pode fazer com várias coisas da sua vida. Fez com uma dinâmica, solta, faz outra dinâmica. Isso é muito importante. E vai caminhando, vai caminhando. O importante é não pare, não pare, porque nada no universo, né, está estagnado. Uhum. Tudo E anda, ou você anda para frente ou para trás, mas parado não fica. é verdade. E aproveite esse encerramento de ciclo para rever seus valores mesmo. Muita gente percebeu que, por exemplo, a família é importantíssima, mais do que se imaginava, né? Então, encerramento de ciclo também é isso, são momentos extremamente propícios para a gente rever os nossos valores mesmo, rever o que é importante para a gente. Eu só soube, por exemplo, que certas coisas eram extremamente importantes para mim quando foram tiradas de mim. Então, mais um ensinamento que o encerramento de Isso. ciclo me deu, né? Que isso acontece mesmo. Encerrar ciclos é mais um movimento interno do que externo, né? É mais você Uhum. entender com o coração do que o agir. Você É a começa a compreensão. entender, faz esse movimento para dentro de você e decide, né? Está na hora de encerrar. Então é um movimento muito interno, o encerramento de ciclos. Uhum. E se perdoe também. Eu acho que é, você não podia pensar com a cabeça que você tem hoje. E se Você não essa tinha situação, consciência, isso. e se essa situação voltar, você agora já sabe como lidar com isso. Como E agradeça fazer pela essa oportunidade que você tem de fazer diferente, né? Eu acho exatamente. acho que a coroação do encerramento de ciclo é essa, é o agradecimento por tudo que você passou. Eu que o digo, porque eu também encerrei muitos ciclos ultimamente, e quando você agradece por tudo que você passou e os ensinamentos que você teve, eu acho que é o melhor encerramento de ciclo que existe, né? Isso. É preciso internalizar. É muito importante internalizar porque faz parte de você. Negar isso é negar a sua história. Negar ciclos na sua vida é negar a sua história, porque faz parte de você. Tem que Não honrar a sua foi história. um tempo em que você viveu aquilo. Então, fingir que não existe, né, é tirar um pedaço de você. E você precisa ser Uhum, completo. Para tudo na vida, a gente precisa ser completo. Para um relacionamento, para entrar numa nova empresa, para alcançar um novo objetivo, para ter sucesso na vida, você precisa ir completo. Então, pegue os seus pedaços. Aonde foi que você deixou? Aonde foi que você cortou os ciclos? Volta lá, começa a pegar esses pedaços, encerre-os e siga. uhum. Tem uma perguntinha aqui da
Moraes Daniela. Como encerrar um ciclo familiar se as pessoas precisam de você? Então, Daniela, na família nós temos o nosso lugar. Todo mundo tem o seu lugar. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho. Quando nós queremos fazer o movimento de tomar o lugar do outro, a gente fica preso naquele ciclo. Então, se você é filho, assuma a sua posição de filho. Não queira ser o pai e a mãe dos seus pais. Não queira ser o salvador da família. Por quê? Porque existe um triângulo dramático ali que a gente chama entre salvador, perseguidor e vítima. Então, a gente fica ali naquele triângulo. Ora você persegue, ora você é vítima, ora você é salvador. Então, faça o movimento de entender Uhum, o que eu vou fazer. E deixe com os familiares as dinâmicas deles, porque são escolhas. Querer fazer uhum, pelo outro é tirar a dignidade do outro. Ele uhum, também tem o livre-arbítrio de querer seguir por aquele caminho. E quando a gente faz o movimento de voltar para o nosso, todo o campo se move. Se eu uhum. estou aqui em cima de alguém, eu saio daqui desse movimento, essa pessoa consegue ser quem ela é. E eu consigo ser quem eu sou. Então, cada um ocupa o seu lugar no universo. Tem um exercício muito legal que eu aprendi, eu acho que isso é da constelação também. Toda vez que você observar quem veio antes de você, sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, imagine eles literalmente bem mais altos que você, tipo uns 2 metros, né? E isso vai te colocar energeticamente no seu lugar de filha, no seu lugar de neta. Então, a sua avó é mais alta que seu pai, energeticamente é mais alto que você, e seu filho vai ser mais baixo que você também, energeticamente falando. Isso significa que eu não vou ser mulher do meu pai para tentar me igualar a ele, para ser filha da minha avó. Isso eu achei sensacional. Hoje eu imagino a minha mãe da minha altura, eu imagino a minha mãe de 10 metros. Porque Exatamente, é isso a me lei da força a me hierarquia. colocar, lei da hierarquia, né? Isso me faz me colocar exatamente onde eu preciso estar nesse relacionamento com a minha mãe. Então eu já deixei de ser filha de vó, já deixei de ser filha de tio, né? E me coloquei. E quanto peso eu tirei das minhas costas porque eu me coloquei energeticamente onde eu devo, né? Isso, e exatamente quando a gente consegue fechar esse ciclo do seu movimento familiar, né? Uhum, Você consegue entender que os seus pais vieram primeiro na hierarquia, então eles são a sabedoria, eles viveram mais do que você, eles viveram coisas que você ainda não viveu, então eles sabem te orientar em alguns caminhos que você ainda não passou. Então, eles são a uhum, sabedoria. Os filhos aqui, né, que no caso pode ser a nossa mãe, o nosso pai, ou a gente, nós somos os potentes. Recebemos a energia que veio da primeira hierarquia dos nossos pais, né? Somos os potentes aqui, como adultos, sabemos o que queremos, para onde vamos, uhum, honramos o que recebemos e seguimos. E os nossos filhos são a prioridade, né? Quem tem filho criança na hierarquia, né? Vem os pais, vem você e vem os filhos. Então, os filhos, crianças, precisam dessa energia de sua hoje, motivada para ele. Claro que são funções, função uhum, materna, função esposa, função profissional, e o adulto, ele agrega todas as funções, não é não é ou, é e. Eu sou mãe e também sou mulher e também sou profissional, né? Que aí tira essa culpa de eu preciso ser mãe ou profissional. Não, é e. uhum, O adulto uhum, saudável sabe que é e não ou. Quem fica no ou é criança, né? Ou
eu compro um pirulito ou eu compro uma balinha. Ou eu estudo ou eu vejo televisão. O adulto não, o adulto é ele. Ele agrega tudo, são funções. Uhum. É, a Andrea pergunta, mas o filho não pode ajudar com uma troca de conhecimentos? Existe uma Sim, diferença entre trocar conhecimentos e impor uma verdade, energeticamente falando, que não corresponde, né? isso. O filho pode sim trocar conhecimento, os filhos podem sim ajudar os pais financeiramente, né? O que não se pode é tomar o lugar deles. Porque Uhum. como se sabe que você está tomando o lugar do seu pai? Quem cuida de quem? É você que está cuidando dos seus pais ou são os pais que cuidam dos filhos, né? Aí você consegue ver aonde você está aí nessa hierarquia, quem cuida de quem. Porque você pode sim fazer esse movimento de ajudar, de aconselhar, mas como filho. Porque quando você está na sua posição de filho, você não cria expectativas em cima daquilo. Você não quer que a pessoa faça do jeito que você quer, sabe? Quando você está na posição de mãe, você quer mandar, você quer. É nesse horário, olha, tal hora você tem que voltar, é para você fazer assim, 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 né? Ou começa a Aquela pegar umas dinâmica de dores que mãe não mesmo. pega, né? Começa a aglutinar muita coisa que não Peso que corresponde. não Você é seu, começa. exatamente. Peso que não é Uhum. seu. Ah, minha mãe não dá certo com o meu pai. Como que eu posso ajudar? Desde que eles, né, façam esse movimento. Eles são adultos. Você, como filha, fica no seu lugar de filha, respeita a relação deles, a dinâmica deles. Se pedirem alguma orientação, dê segundo a sua visão do que você acha melhor, como poderia, mas não intrometa. A gente fala assim, é briga de gente grande, né? Eles são maiores do que a gente. Então, é briga de gente Aham. grande. Permaneça no seu lugar. Quando você fica no seu, as coisas fluem. Se você sair do seu e quiser ocupar um lugar que não te pertence, aí o ciclo fecha e você não consegue caminhar. Bom, esse é um tema bem polêmico, bem legal de trabalhar também. É outra coisa que eu anotei pra gente fazer outra live, se vocês quiserem. Já deu 2 horas que a gente está aqui praticamente. Acho que está bem no tempo da gente encerrar esse ciclo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Vai ficar salva, tem um exercício de respiração e de encerramento de ciclos que a gente fez para quem chegou agora. Leti, te agradeço demais. Amei essa experiência com você, foi extremamente enriquecedora. E você quer fazer alguma observação a mais? Amei, amei. Eu quero fazer muitas lives com você. Eu que agradeço, Pri, amei a nossa conversa também. Aprendi muito aqui, né, com as suas dinâmicas, as coisas que você trabalha com energia. Quero fazer, você sabe, né? Já quero agendar aí, Barra continuar Jaxes. encerrando ciclos na minha vida, porque eu também estou aí caminhando. Amei, amei, obrigada. Sempre que você precisar, estamos aí à disposição. E vamos fazer mais lives se o pessoal tiver gostado, né? Compartilha, dá um like aí, vai lá, volta na página. Quem perdeu algum conteúdo vai ficar gravado, volta, Uhum. assista, porque foi uma conversa leve e uma conversa muito construtiva, é, com muitas informações que às vezes levam um tempinho para a gente processar tudo, né? Então Uhum. assista novamente, você vai ver com outros olhos. Faça de novo o exercício se você sentir necessidade. E é isso. Muito, muito, Perfeito muito agora para obrigada. esse. Perfeito para esse encerramento, né? De ciclo que a gente está tendo, que é obrigatório, assim, esse ciclo novo que vai vir, querendo ou não, o ano vai virar. A gente fica Uhum. ansioso nesse final de ano, principalmente. Nossa, meu coração vai a mil quando tá no 10, 9.
É como Verdade. se, gente, eu esqueci alguma coisa esse ano, eu esqueci o que, que eu preciso pro ano que vem mais, eu tô aprendendo já desde agora a já começar a encerrar o ano e abrir espaço para o novo, gente. É isso que a gente precisa, essa foi a nossa intenção nessa live. Encerra esse ano, pelo amor de Deus, que traga coisas novas, que traga muita saúde pra gente. Feliz Natal! Feliz E ano novo, né? Quando encerrar o ciclo. E agradeça, gente. Agradeça. O primeiro movimento agradeça. começa com agradecer. Você chegou até ali. Isso. Você chegou até ali, com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas conquistas. Só de você ter chegado até ali já é uma grande conquista. Então agradeça, agradeça, Perfeito. agradeça, porque quando você agradece, as coisas vêm. Então, para esse ano de 2021, quando der lá o 10, 9, 8, já agradeça. Vai lembrar de mim. Cada, cada número fala, eu Obrigada. agradeço tal coisa. Agradeço. Obrigada por isso. Perfeito. E aí, ó, solta. Deixa aí pro Ah, universo. maravilhoso. Gente, obrigada. Não vou tomar mais tempo. E fiquem atentos aí que com certeza vai ter mais live pra frente. Quem sabe? Ok. Um beijo. Um Tchau. Deixa eu tentar beijo. encerrar isso Tchau, aqui. tchau. Como é que encerra isso aqui, gente? Eu não sei encerrar a live. Alguém sabe como é que encerra a live, gente? Deu 1h46. A Dani tá pedindo uma live sobre constelação. A gente faz, Dani. A Vamos gente fazer sim, faz. tá? Gente, eu não Eu tô também não conseguindo. consigo encerrar aqui por aqui, né? Porque eu entrei como A gente, convidada. a gente vibrou tanta coisa boa que nem encerrar a gente consegue. Eu vou tentar te remover para ver se eu consigo, tá bom? Ok, um beijo. Um beijo, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Olha só, gente, amadores, ó. Ai, ai, ai. Como é que encerra? Deixa eu ver, eu tô colocando filtro. Aí. Agora eu acho que eu consigo encerrar, gente. Um beijo!